Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Isso é inteligência emocional. Vamos conversar sobre as 4 competências emocionais e desenvolver algumas dicas práticas de como desenvolver cada uma dessas competências emocionais e os seus ganhos. Vamos lá? Então, a inteligência emocional, a primeira competência emocional que a gente vai conversar aqui é a prática da autoconsciência, do processo do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Então, desenvolver a autoconsciência pode ser um processo bem desafiador no nosso dia a dia. Sabe aquele momento de a gente dar uma paradinha, perceber o que eu estou fazendo, como que a gente pode praticar, mas também pode ser muito gratificante e transformador para o nosso dia a dia. Tire um tempo, então, para você refletir sobre suas emoções, identificar como você se sente nas diferentes situações. Então, dentro das emoções do dia a dia, tanto as emoções de alegria, medo, esperança, raiva, otimismo, essas emoções, elas com certeza fazem uma conexão com o seu dia a dia, principalmente no processo de impactar na produção dos neurohormônios. Esses neurohormônios produzem para nós, por exemplo, a oxitocina, que é o hormônio que desenvolve para a gente o processo da confiança. Isso amplia a nossa criatividade. Então, de uma dica bônus no nosso término desse vídeo, a gente vai falar sobre a importância da inteligência emocional nesses momentos do dia a dia. Bom, preste atenção, então, nas suas reações emocionais. Sim, nas suas reações emocionais. E tente entender por que você está sentindo dessa maneira. Esse processo é a autoconsciência, é o processo do autoconhecimento para que você possa fazer uma prevenção, uma profilaxia, né? Para que no dia a dia a gente fale, opa, já está acendendo o sinal amarelo aqui. Então, mantenha um diário. Isso, uma das dicas importantes é a gente manter um diário para verificar as situações onde você teve aqueles pensamentos que geraram sentimentos, que podem ajudar a entender, principalmente, e identificar os padrões dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, que geram os seus comportamentos no dia a dia. Faça perguntas, isso. Fazer perguntas é uma maneira, uma estratégia muito bacana de você regular, de forma padronizada, você criar no seu dia a dia a oportunidade de refletir fazendo assim, bom, como estou me sentindo agora? Seja, de repente, antes de uma reunião, ou, de repente, ao acordar, e no seu dia a dia. Você vai fazendo essas perguntas que pode gerar também uma segunda pergunta. Por que eu reagi dessa maneira? Eu sei que muitas vezes, em muitas oportunidades que a gente reage, por exemplo, de uma forma negativa, de uma forma que não foi o que a gente gostaria, é difícil raciocinar, né? Mas dá um tempo, para e você fala, bom, por que eu reagi? Quais foram os gatilhos, né? Quando a gente fala de gatilhos, o que de repente impulsionou aquela emoção? O que de repente fez com que você agisse dessa maneira? Então, as perguntas, elas podem ajudar você a tornar-se mais consciente, né? Então, o que é inteligência emocional também? É você se tornar consciente dos seus pensamentos e das suas emoções e sentimentos que geram os comportamentos. Outra estratégia muito importante da prática da autoconsciência. Ouça feedbacks. Aceite os feedbacks. Lógico, tem feedbacks, tem conselhos, tem comentários que você fala, não, isso não faz sentido. Mas alguns feedbacks que a gente fala assim, puxa vida, a gente recebe a estratégia do feedback 360, né? Alguém da minha família comentou, alguém da minha vida profissional, um amigo, uma amiga da área profissional comentou, da vida social comentou sobre determinado comportamento. Né? As 3
pessoas de áreas distintas comentaram. Então, você começa a perceber e esteja, então, aberto a ouvir os feedbacks das outras pessoas. Isso, com toda certeza, pode ajudar a diminuir os nossos pontos cegos. Sim, nós temos pontos cegos nos nossos comportamentos. Por exemplo, o tom de voz é um ponto cego que, em várias oportunidades, as pessoas que estão em contato com a gente podem dar esse feedback. Falar, olha, Ueda, você citar, olha aqui o seu tom de voz naquele momento, tudo isso. Então, essas ações podem, com todas as certezas, né, que as pessoas observam as nossas ações, podem ser impactadas com toda certeza, com muita, assim, com muitas informações, com muitos dados, para falar, opa, foi naquele momento que realmente eu disparei aquela palavra, falei de uma forma inadequada, tudo isso. E um aspecto muito importante da autoconsciência, né? Também para a inteligência emocional, aprender os nossos erros. Sim, não existe fracasso, existe o quê? A aprendizagem e crescimento, exatamente. Em vez de se culpar por seus erros, use esses erros como uma oportunidade para aprender e crescer. Isso pode ajudar a você a se tornar cada vez mais consciente, tá? Dos seus pontos para desenvolver e, acima de tudo, também consciente dos pontos fortes, tá? E trabalhar nelas para você desenvolver os seus pontos fortes. Ok? Então, nós já falamos da primeira competência emocional, a autoconsciência. Agora vamos para a segunda, como praticar, né, o autocontrole emocional, a autogestão. Vamos fazer também, se você está achando muito legal o vídeo, dê um clique, dê um joinha no vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos praticar o autocontrole emocional. Aprender, então, a gerenciar, tá, suas emoções de maneira saudável e construtiva. Palavra-chave, saudável e construtiva. Aí você fala, mas como assim, né? Então vamos lá. Lembra que a gente partiu da autoconsciência lá? Então, aprenda, então, né, já é uma sequência, aprenda a reconhecer as suas emoções. Então, antes de você controlar as suas emoções, é necessário que a gente saiba quais são as emoções. Por isso, a primeira etapa. Então, a gente pode prestar muita atenção nos nossos sinais físicos, né, em qual parte do corpo, de repente, aquela emoção, ela está sendo acionada, onde você sente mais, de repente, são nas mãos, é sudorese, de repente, sabe, algo na sua mente, né, na sua cabeça, ou uma parte do corpo, sinais físicos e também sinais mentais, que acompanham essas emoções. Sim, pode ser as tensões musculares, por exemplo, ou pensamentos acelerados, sabe aqueles pensamentos que se aceleram? Então, indicadores, tensões musculares, pensamentos acelerados, isso também pode ser muito importante, esses indicadores. Eu falei lá na autoconsciência dos gatilhos. Aqui é importante a gente identificar quais são os nossos gatilhos emocionais naqueles momentos, porque a gente está falando da competência emocional do autocontrole, não é verdade? Então, tente identificar quais são os gatilhos que desencadeiam determinadas emoções. Isso pode ajudar, com toda certeza, você antecipar, né, prevenir e evitar que, de repente, determinadas situações possam levar a respostas assim automáticas ou respostas emocionalmente fortes, que naquele momento não precisava ser disparada essa emoção, certo? Então, é muito importante, então, a gente está falando da competência emocional de autocontrole, né, a autogestão, a gente também praticar, então, a nossa autoconsciência. É uma sequência, né? Nós tivemos a primeira etapa, a primeira competência, a autoconsciência, então, ajudar você a praticar aqui essa autoconsciência. E, neste momento, é importante que você esteja presente. Sim, esteja presente naquela situação. Nós temos alguns vídeos que a gente também fala sobre os aspectos da inteligência emocional, a importância da atenção plena nos momentos. Então, você estar com atenção plena naquele momento permite que você esteja consciente das emoções que estão surgindo, quais são os pensamentos que de repente geraram essas emoções e pode então ajudar você a evitar aquelas reações impulsivas, aquelas reações que, puxa vida, aconteceu, por que aconteceu?
Então, você vai... Lembra do diário da autoconsciência? Você já tendo aquele diário, vai permitindo, tendo atenção plena, você tomar decisões nos próximos eventos, decisões mais fortalecedoras, mais construtivas, mais adequadas para aquele momento, né? E desenvolva, né, a resiliência emocional. Ah, mas o que isso tem a ver com a autogestão? Bom, desenvolver a resiliência emocional é você permitir opções, emoções, plano B, plano C, plano D. Então, a resiliência emocional pode ajudar você a lidar melhor com as situações. Isso tem a ver com a flexibilidade. Então, você já se preparar, já permitir, já ter indicadores de emoções que podem ter resultados positivos, ou seja, você dar significados diferentes para aquela situação. Então, atenção plena é muito importante. Relaxamento, pessoal. Técnicas de relaxamento, técnica de respiração, também pode auxiliar você muito nesse processo, para que você possa estar com um autocontrole. Meditação pode ajudar a acalmar a mente. Então, como desenvolver, então, essa prática da autoconsciência? Atenção plena, meditação, respiração e um aspecto importante é aplicar a lógica. Mas como assim o erro de aplicar a lógica? Quando você estiver experimentando, de repente, alguns momentos de ruminações mentais, sabe aqueles pensamentos circulares que só preocupam o nosso dia a dia, a gente consegue fazer, através das perguntas, falando assim, mas peraí, é sempre que acontece isso, né? É só comigo que acontece com isso? Então, essas afirmações lógicas, essa lógica é importante para o nosso processo de autogestão e autocontrole emocional. Tudo bem aqui? Vamos para a terceira competência emocional, que é a empatia, né? O processo de se colocar no lugar da outra pessoa, permitir que a outra pessoa tenha espaço, né, para que ela possa manifestar, ou até mesmo para ser compreendida, né, naquele momento. Então, desenvolver a prática da empatia pode ajudar, com toda certeza, a você se conectar, ter um relacionamento saudável com a outra pessoa. No nosso canal, nós gravamos um vídeo sobre relacionamentos saudáveis, e a empatia está lá como uma das grandes estratégias da inteligência emocional, para que a gente possa, né, desenvolver cada vez mais essa estratégia de trazer, né, de se colocar no lugar da outra pessoa. Então, também, lembra uma das definições da inteligência emocional é compreender, né, se gerenciar as nossas emoções e compreender também a emoção da outra pessoa. Então, a prática da empatia, pelo fato de a gente se colocar no lugar da outra pessoa, a gente vai entendendo as necessidades e sentimentos das pessoas que estão ao nosso redor. Isso ajuda, né, nesse momento de você praticar, né, e se colocar no lugar do outro. Então, assim, colocar-se no lugar do outro. Tente imaginar, tá, você naquela situação, no lugar da outra pessoa. Um exercício que a gente faz é assim, imagine que você está no cinema, tudo bem? Você está na plateia, você está vendo a tela do cinema. E quem está lá, quem são os personagens principais na tela do cinema? É você e a outra pessoa. Vamos imaginar que a pessoa que trabalha com você, que convive com você, na sua família, na sua vida social. E você teve um desafio com essa pessoa, tá? Então, você está tanto aqui e assistindo você, né, relacionando com a outra pessoa. E nesse momento é bacana porque você está como observador tanto de você, tanto da sua pessoa quanto da pessoa X lá, tá? Então, nesse momento, é bacana você se colocar também no lugar do X, olhando para você lá nessa cena aí. E a partir desse momento, você tem uma oportunidade de exercer autoempatia com você aqui, esse personagem, você aqui, e também a empatia com a pessoa que é X. Isso ajuda você a compreender quais são os pensamentos que, de repente, está rolando lá, quais são os sentimentos e emoções, como que uma palavra que você falou, um tom de voz, lembra do ponto certo que você falou, pode impactar nessa pessoa. Então, isso é uma forma de você colocar-se no lugar do outro e tomar a consciência dentro desse processo, tá?
Outro aspecto importante para a gente trabalhar a empatia é prestar atenção das pistas não verbais, no não verbal da outra pessoa. Observe, por exemplo, expressões faciais, gestos, tom de voz. Lembra? Isso é muito importante, porque isso pode ajudar a gente a entender melhor como uma pessoa está sentindo, como a pessoa está, naquele momento, visualizando determinados aspectos. Porque, assim, quando a gente faz tanto exercício lá da tela de cinema, quanto a esse momento de prestar atenção nas pistas não verbais, a gente tem que lembrar da tríade da empatia, né? Que é a oportunidade de a gente entender e se colocar no lugar da outra pessoa para entender as referências, tá? A parte racional, onde ela quer chegar, entender e sentir a emoção que a pessoa está sentindo naquele momento, que é emocional, e a partir desses dois pilares, trabalhar a compreensão empática, ou seja, manifestar através das minhas palavras, das minhas ações, dos meus comportamentos, essa compreensão empática, ou seja, é a empatia em ação, né? Que a gente sempre fala. Uma estratégia bacana também para essa terceira competência, que é prática da empatia, né? Que compõe, né, as competências emocionais da inteligência emocional, é fazer perguntas abertas. Sim, perguntas abertas permite, né, que você tenha um entendimento real do que está acontecendo, porque a pergunta fechada você já canaliza, né, você já fecha numa resposta praticamente, né, ou seja, é o sim ou não. Então, quando você faz perguntas abertas, ou seja, onde amplia a oportunidade a pessoa falar, lembra que empatia é também uma oportunidade a pessoa se expressar, a outra pessoa, né, expressar a sua ideia, as suas emoções, as suas referências, onde ela quer chegar, o que ela está sentindo, as suas necessidades. Então, isso é importante para entender, então, as perspectivas e sentimentos. Então, quando a gente vai praticando a empatia com pessoas diferentes e com pessoas em vários locais, porque hoje a gente sabe que cada vez mais, né, a gente compreende as variáveis que existem de formação educacional, de formação de histórico de vida, de vivência de vida. Isso, a empatia é importante para a gente se conectar cada vez mais, né, com a humanidade da outra pessoa, e reencontrar a minha humanidade também na humanidade, no humano da outra pessoa. Bom, vamos lá na quarta. Quarta competência emocional é aprender realmente a desenvolver as habilidades sociais. Sim, as habilidades sociais são extremamente necessárias para que a gente possa ter relacionamentos saudáveis e significativos. Então, nós temos que ter esses relacionamentos significativos para que a gente possa promover o diálogo, né? Porque diálogo, dia é troca, logos é significado. Então, ter um relacionamento saudável e significativo que promova o diálogo, isso é a quarta competência emocional das habilidades sociais da inteligência emocional. Então, praticar é expressar suas emoções de maneira honesta, clara e direta e respeitosa, né? De uma forma também ecológica, né? Que tem que ser bom para você e para outra pessoa que está ao seu redor. Então, comunique-se dessa maneira e, novamente, um aspecto importante, esteja presente nesse momento. Ao estar presente, né, um fato importante é que você, naquele momento que você está conversando com outra pessoa, deixe de lado um pouco, né, o celular e tudo isso, para dar atenção, para estar presente com essa pessoa, e poder interagir com essa pessoa, prestar atenção na conversa. E ao prestar atenção na conversa, lembra lá, tanto na autogestão quanto na empatia, você está observar, né, o não verbal, estar presente para observar cada vez mais quais são o tom de voz, entender o que a outra pessoa está. Então, quando você está presente, isso permite, então, você não estar distante, né, de telefone celular, para você não se distrair nessa conversa, para valorizar a pessoa que está diante de você. Então, isso, então, já automaticamente já gera o segundo aspecto, que é você se mantém um contato visual, um contato visual, permitindo, então, aquele olho no olho, né, na outra pessoa durante a conversa. Isso pode ajudar, com toda certeza, reafirmar o seu interesse
em relação a essa pessoa, ao assunto que ela está falando, a necessidade dela, ou a necessidade, se for num ambiente organizacional, a necessidade da área que ela está desenvolvendo, do projeto que ela está desenvolvendo. E com toda certeza, né? Ouça de forma empática, ouça de forma ativa, preste atenção no que a outra pessoa. Isso vai permitir você também prestar atenção e observar as palavras e responder de uma forma apropriada, de uma forma adequada. E seja assertivo, comunique-se de forma clara e direta, sem ser agressivo, porque as pessoas confundem assertividade com agressividade, tá? Agressividade, né, a gente não toma cuidado com o tom de voz, não tem o procedimento de tomar, assim, se autocontrolar, então, a agressividade, tá? A assertividade, você se torna cada vez mais uma comunicação ganha-ganha. Então, isso pode estabelecer limites saudáveis para o relacionamento saudável, para desenvolver a inteligência emocional no seu dia a dia. E assim, dessa maneira, quando você trabalha de forma assertiva, você comunica suas necessidades, tá? Os seus sentimentos e desejos naquele momento, assim como a outra pessoa também comunica suas necessidades e seus sentimentos. E quando a gente automaticamente vai desenvolvendo isso, vai criando, tá? Uma boa linha, tá? Para trabalhar, lembra do bônus que a gente falou? A partir do momento que a gente pratica a inteligência emocional, isso é inteligência emocional, é quando também a gente consegue desenvolver e resolver conflitos. Sim, gestão de conflito. A inteligência emocional é uma das estratégias mais utilizadas e mais eficazes para gestão de conflito. Por quê? Quando eu tenho autoconsciência, quando eu tenho autocontrole, quando eu desenvolvo a empatia e tenho as habilidades sociais, eu consigo, então, administrar, gerenciar os conflitos de uma forma saudável. Por quê? Porque eu identifico as necessidades, os desejos, as emoções, os sentimentos da outra pessoa, da outra área, se for no ambiente organizacional. Então, eu vou buscando, então, desse processo da empatia, da autogestão e das habilidades sociais, soluções do ganha-ganha, soluções mutuamente satisfatórias. E nesse processo, né, nesse processo que eu estou negociando, quando eu estou trabalhando essa questão da gestão do conflito, tá? Eu vou, então, aprendendo a ouvir e compreender a perspectiva da outra pessoa. E também com autoconhecimento, com autoconsciência, eu falo, opa, peraí, eu acho que aqui eu ultrapassei a barreira do sinal amarelo, por isso que chegou no sinal vermelho do conflito. Eu vou encontrando também uma abordagem, né, muito bacana de permitir o capital de confiança em relação a outra pessoa, porque eu também me coloco como uma pessoa que estou aprendendo, como uma pessoa que estou desenvolvendo. E nesse processo conjunto, vai identificando os problemas, os desafios, porque quando eu começo a reconhecer, né, eu vou contribuindo para essa contabilidade emocional positiva, que é um dos aspectos da inteligência emocional, ao outro lado também vai reconhecendo, vai permitindo esse reconhecimento, né, desse processo. Então, eu vou também comunicando de forma clara. Por quê? Porque como eu uso as perguntas abertas, né? E também eu utilizo a escuta ativa, a escuta empática, isso permite que eu vou diminuindo, né, aquele tom de crítica. Você fez isso, ou eu utilizo o eu. Eu penso dessa maneira, eu. Então, você vai trazendo também a responsabilidade para esse processo da gestão de conflito. Então, você escutou atentamente, fez perguntas abertas e escutou novamente de forma empática, vai buscando as soluções simultâneas. Então, a resolução de conflitos vai trabalhando dentro das estratégias da inteligência emocional. Bom, é importante, né? Quanto mais a gente vai praticando isso, mais isso vai gerando, né, o piloto automático, gerando esse ciclo virtuoso para permitir que a inteligência emocional faça parte da nossa vida. Afinal de contas, inteligência emocional é possível desenvolver, não é verdade? Bom, eu faço o convite, então, para você se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo e aguarde próximos vídeos sobre inteligência emocional, sobre a jornada nossa para a nossa saúde mental, para o relacionamento saudável. Até mais!